perguntou, Léo, eu tenho um Power Play e eu vou posicionar esse Power Play dentro da minha igreja. A minha mesa de som fica a mais ou menos uns 15 metros do palco, 10 metros do palco, né? Foi o que ele me disse. E aonde eu devo colocar o Power Play? O Power Play eu devo colocar próximo da mesa, que aí eu encurto os cabos e mando somente os cabos dos fones para os músicos, ou eu devo colocar esse Power Play lá no palco e aí eu mando o sinal da mesa para a entrada dos Power Play. Vocês que estão aí, o que vocês acham? Coloquem nos comentários para mim. Aonde deve posicionar o Power Play? Na mesa, lá na House Mix, ou lá no palco, perto dos músicos? Aonde vocês acham? Onde você colocaria o Power Play da forma como você julga aí, né? Bom, galera, é o seguinte. O princípio de funcionamento do Power Play é o quê? É o mesmo princípio de um amplificador, né? Se você pegar um amplificador da sua igreja, né, que você utiliza aí, você vai mandar o sinal da mesa, que é o sinal de áudio, para o amplificador, né? Essa saída lá, ou LR da sua mesa, ou você passa por um equalizador e sai do equalizador para o seu amplificador, ou então você manda esse sinal de um processador, você entra com o sinal LR da mesa no processador e você joga a saída do processador para o amplificador, né, para longa distância, né? E o amplificador você coloca, não sei como é que é na sua igreja, mas a maioria dos casos que a gente pega, o amplificador está próximo das caixas acústicas, né, próximo do subwoofer, então próximo das caixas de altas. E o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, tá, galera? Se você pegar um Power Play, ele entra o sinal que vem do auxiliar da mesa para as entradas do Power Play, e a saída do Power Play, ela é uma saída amplificada, é tanto que ele é chamado de amplificador de fone de ouvido. E o fone de ouvido são as suas caixas acústicas, tá? São pequenas caixas acústicas. Então o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Você tem um sinal pequenininho que vem da saída da mesa ali do auxiliar, né, pequenininho, entra no amplificador, ou o LR da mesa, também é o mesmo tipo de sinal que sai do seu auxiliar, tá? Então entra ali no input do amplificador e ele pega esse sinalzinho e deixa ele grandão, né, para jogar lá para as caixas acústicas. Então o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo. Então, como você tem que deixar? Quanto mais próximo o amplificador tiver da caixa acústica, do transdutor, menos perca você tem pelo caminho. Por isso que eu sempre falo, gente, quando a gente vai botar um sistema de som, a gente vai usar um cabo para ligar o amplificador na caixa acústica, por isso que a gente não pode usar um cabo desse aqui de microfone, entendeu, pessoal? Que é muito fininho. A gente tem que usar um cabo grosso, que tenha boa condutividade, né? Que a gente não vá ter nenhuma perca de eficiência ali, né? Esse amplificador vá perder rendimento porque o cabo é muito pequeno. É a mesma coisa de você precisar de uma vazão de água muito grande, você coloca um caninho pequenininho, tá? É o mesmo princípio. Então, a gente precisa ter esse fluxo de sinal livre. Por que vocês acham que eu falo sempre que a caixa ativa? Por que eu prefiro sempre a caixa ativa? Porque se você pegar uma caixa ativa e ver a que distância o amplificador tá do transdutor, quando eu falar transdutor, tá, gente? Tô falando sempre do alto-falante ou do drive ou do tweeter, tá? É disso. Então, quando você pega, por exemplo, uma caixa ativa, o amplificador tá coladinho ali no transdutor, alguns centímetros, tá? Por isso que rende tanto o amplificador dentro de uma caixa ativa, tá? Porque você não tem essas percas que o cabo vai. Quanto mais longe você mandar o cabo, mais bitola você vai precisar ter, mais grossa a bitola, tá? Para você não perder esse sinal e esse cabo esquentar e você perder o rendimento do amplificador, tá? Então o princípio aqui é exatamente o mesmo, tá? E mais um motivo, tá? No caso do Power Play também. Quando a gente manda esse sinal, para quem é xerife já é mais antigo, qual é o melhor método de você utilizar um cabo para você mandar um sinal para longas distâncias sem você ter ruídos? E aí, xerife, me responde nos comentários, vocês que sabem aí. Como é que você manda um sinal para uma longa distância
evitando ruídos, né? Como é que tipo de cabo que você tem que utilizar para você conseguir mandar um sinal para uma longa distância sem que ele vire uma antena, que você tenha diversos sinais externos afetando esse tipo de sinal que você está mandando. Toda vez que a gente vai mandar um sinal para uma longa distância, pessoal, tá? A gente sempre tem que utilizar um cabo balanceado, não é isso? Quando você coloca um amplificador, que você pega a saída do amplificador lá, que tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo, que vai para um alto-falante, aquilo ali não é um sinal balanceado que sai, né? Então, quanto mais distante esse cabo for, mais risco pode acontecer de ele sofrer algum tipo de interferência, né? De você ter algum tipo de ruído ali dentro naquele cabo que está trafegando por um sinal por uma distância muito grande, tá? Então, se a gente for pensar só nessa forma que eu já coloquei para vocês aqui, já é óbvio, né, que a gente precisa deixar o Power Play, né, próximo dos fones de ouvido, próximo dos músicos. Então, sempre que vocês forem posicionar amplificadores de fone de ouvido, posicionem eles próximos, o mais próximo que vocês puderem dos músicos, tá? Dos transdutores, dos fones de ouvido, porque você vai evitar muitos problemas, tá? Porque você imagina, você tá mandando para uma longa distância, então pode ser que você perca rendimento do seu Power Play, ele começa a distorcer muito cedo, porque você está precisando de muito sinal e às vezes não está rendendo lá no fone. Então todos esses problemas podem ser que causem algum tipo de incômodo para vocês aí. Então, para todos nós evitarmos, tá? O Power Play fica próximo dos músicos, sempre, tá, pessoal? Sempre deixem próximo dos músicos, tá? Porque você sai da sua mesa com um cabo balanceado, você consegue entrar com um cabo balanceado lá no seu Power Play, tá? E aí de lá você manda isso para o seu fone de ouvido, tá?